Olá! Hoje o portal SCC10 tem o prazer de receber aqui a família Bagatini. Eles estão aqui para falar sobre a E4 Universidade Corporativa, que tem como objetivo a inovação no desenvolvimento empresarial, com foco em treinamento, trabalho em grupo, cultura positiva e criatividade. Eles desenvolveram uma metodologia diferenciada para aplicar com equipes de pequenas e médias empresas. Mas claro que quem sabe muito bem falar sobre isso são eles. Muito bem-vindos! Muito obrigado. Muito bom receber vocês aqui. E aí uma coisa que eu queria conversar com vocês é que uma frase muito conhecida na Universidade E4 é que agora uma pequena empresa também pode ter sua universidade. Conta pra gente, Luiz, o que isso funciona na prática. Ótimo. Bom, universidade corporativa é a universidade dentro das organizações. Então, as grandes empresas têm essa possibilidade. Eu trabalhei numa grande empresa, então tenho a consciência da importância disso para que a empresa cresça, evolua, que as pessoas evoluam. Já a pequena empresa tem toda a dificuldade da sua própria estrutura. Então, nós desenvolvemos algo que ajuda recursos humanos, o setor de recursos humanos, a aplicar conhecimento dentro da organização. Hoje, a pequena empresa depende muito de que os colaboradores estudem fora da empresa. Então, nós criamos uma metodologia onde nós levamos o conteúdo para dentro das empresas de uma maneira ao vivo, online e também gravada. Isso é muito interessante e deve trazer muito mais acessibilidade para essas pequenas e médias empresas, né? E outra coisa que eu estava lendo sobre vocês, eu vi que um dos objetivos é transformar locais de trabalho que sejam desarmoniosos e desagradáveis. Na sua opinião, por que é tão comum encontrar locais assim? Também eu queria que você me contasse o que fazer para mudar esse tipo de local de trabalho. A desordem, o atrito e o mau desempenho sempre precisam ser combatidos em todas as organizações. Durante mais de 40 anos de vida profissional, digamos assim, e mais de 20 anos trabalhando dentro de inúmeras empresas, eu percebi que isso tem uma certa igualdade. Hoje está tudo em harmonia, amanhã as coisas podem perder essa harmonia. É normal, faz parte. Uma empresa, ela nem sempre está crescendo, evoluindo. Às vezes ela está com dificuldade financeira, as metas não estão sendo atingidas e a desarmonia acontece. E aí começa o atrito entre as pessoas, o que é natural. Nós, como seres humanos, nem sempre estamos 100% bem. Então, as organizações é a mesma coisa. Quando a gente enxerga uma empresa, vai tudo organizado, arrumado, a gente acha que tudo aconteceu de uma maneira muito simples. Mas não, houve um trabalho muito grande para ser feito aí. Nós, como ser humano, somos assim. Você vai preparar seu café da manhã, você vai bagunçar a sua bancada, a sua mesa, não é verdade? Depois você tem que arrumar. Então, é assim que funciona uma empresa também. Existe a desorganização e a organização ao mesmo tempo. Então, quando há desarmonia, a desorganização acontece. E aí é que entra, então, esse nosso desenvolvimento, onde a gente combate o atrito com o trabalho em grupo, tá? A desordem com as metodologias que nós aplicamos, tá? Kaizen, Kanban e assim por diante, inúmeras metodologias que nós ensinamos, tá? Próprio 5S, e o mau desempenho está ligado a esse comportamento das pessoas. Então, nós entramos no soft skills, ou seja, na linguagem que envolve o comportamento das pessoas. E aí a gente fala sobre responsabilidade, disciplina, própria autoestima. Então, dentro da sua pergunta, realmente, para termos uma empresa harmoniosa, todos precisam estar com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Isso vem dos próprios donos, ou seja, o sonho de quem comanda a organização. Como nós treinamos empresários há muitos anos, a gente sabe o quanto é difícil ter uma empresa, tocar um negócio. Então, no momento em que eles têm um sonho, eles sabem para onde está indo com a empresa, tudo fica mais fácil. E nisso nós entramos também, nós estimulamos desde os donos até a equipe administrativa, né? Líderes e vendedores, divididos em blocos. Nós trabalhamos a empresa como um todo, ou seja, essa metodologia nós abraçamos a empresa. Trabalhamos 2 anos com essa metodologia para que ela fosse cientificada, ou seja, que ela tenha realmente a comprovação científica de que funciona. Então, nós temos inúmeros cases de sucesso que nos dizem que
esse é o caminho e é possível para uma pequena empresa, porque a gente faz realmente um custo dentro que seja acessível a elas, né? É justíssimo. E Luiz, deixa eu te perguntar, tem alguns pilares que fazem com que essa universidade corporativa, a E4, né, seja transformadora, como você bem comentou agora. Eu queria que você me contasse quais são os pilares dessa metodologia diferenciada. Sim. Bom, um deles é o trabalho em grupo. Então, a atividade faz com que haja o trabalho em grupo. Por que o trabalho em grupo? Na verdade, na escola, nós aprendemos a ser competitivos. Está tudo certo, nós aprendemos a competir, somos realmente competitivos, isso nos torna mais fortes. Mas nós tivemos a dificuldade de trabalhar em grupo. Os trabalhos que nós realizamos na escola em grupo, eles foram poucos, não foram tantos. Dentro das empresas, o que eu percebi? Que quando chega o momento de exercer um trabalho em grupo, as pessoas meio que se afastam, cada um deixa por si, e não há uma certa harmonia, uma certa integração. Então, um dos pilares é esse, né? O segundo é o treinamento. O que é treinamento? É repetição. Então, dentro dessa linha do soft skill e do comportamento, nós temos inúmeras coisas que nós precisamos relembrar. Afinal, nós não somos robôs. Nós precisamos relembrar coisas que, de repente, são óbvias, como a autorresponsabilidade, como a responsabilidade sobre aquilo que nós temos em volta. Ou seja, inúmeros princípios que nós precisamos relembrar. Então, o treino entra com essa linha de raciocínio. É claro que tudo isso gera uma mudança cultural dentro da empresa. Para que essa mudança cultural aconteça, é necessário ter uma linha de cultura. Então, nós trabalhamos o terceiro pilar, que é a cultura positiva. O que significa? Dentro da nossa mente, nós temos o sabotador e o sábio. Nós temos o bom, o ruim, o certo e o errado. Nós vivemos a dualidade. Então, nós temos os pensamentos negativos que nos dizem, isso não vai dar certo, fulano não vai entregar em tempo, as coisas não... Ou seja, o sabotador está aqui nos dando uma linha negativa das coisas. Então, esse pilar entra para reforçar as partes positivas, de que a gente tem que acreditar, que nós temos que ter fé, ter força, ter vontade, ter metas, ter objetivos, e ir atrás deles, acreditando, mesmo que nem tudo dá certo, porque é assim que funciona. Mas manter a mente positiva, esse é um dos nossos pilares. E o quarto é a criatividade, que é o ponto central nosso. O que nos difere das máquinas? É a criatividade. Então, desenvolver a criatividade talvez seja o nosso maior desafio dentro das organizações. Por isso, a gente precisa desses 3 pilares. Porque quando chega na criatividade, poxa, aí nós precisamos utilizar muito a mente criadora, pensar em coisas no futuro. Isso não é algo simples, porque exige algo que, como Henry Ford diz, o que mais nos dá trabalho é pensar. O que o ser humano... Não, mas eu tenho pensamentos toda hora. Não, ter pensamentos é uma coisa, mas pensar criativamente é outra. Então, esse pilar da criatividade, ele entra para justamente fazer com que a empresa tenha mais visão de futuro. Esse é o grande ponto central, né? É muito interessante como isso influencia realmente, porque no manifesto de vocês fala muito sobre isso, né? Sobre como, às vezes, os funcionários pensam que a empresa não vai mudar, então eles acabam não se esforçando, né, para fazer alguma coisa diferente, justamente porque eles acham que não vai mudar. Isso influencia também na criatividade, né? Isso aí, exatamente. Porque a parte criativa é assim, nós, quando criamos, nós não vamos criar, nós podemos criar cenários ruins, podemos criar cenários bons. É uma escolha nossa. Nós podemos pensar que as coisas darão certo ou darão errado. É uma escolha que nós temos como ser humano. Agora, se nós tivermos algum momento que nós não estamos com um pensamento muito positivo, mas o nosso colega está, a pessoa que trabalha com a gente está positiva, poxa, nos estimula, abre nossa mente. E aí entra o nosso sábio, a nossa parte da nossa mente, que é realmente a mente criadora, que acredita, que no fundo a vida é assim, né? Nós fizemos nossas análises do futuro e a gente quer que aconteça. Para isso, nós precisamos acreditar. Se não acreditarmos, nada acontece. É verdade. E agora, gente, eu estou com uma dúvida aqui, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve estar com essa mesma dúvida. Se eu sou uma empresária de uma pequena ou média empresa, o que eu preciso fazer para conseguir o serviço de vocês?
Legal, vamos lá então, Giovana. Bom, o nosso público é o empresário que tem 20 colaboradores ou mais, acima de 20 colaboradores. Ele precisa ter uma estrutura física também, que tenha um espaço para a equipe sentar de maneira aconchegante, consiga ter uma televisão ou uma projeção, principalmente nas aulas que são ao vivo, para o treinamento, então, que é um dos nossos pilares, né? Então, tem que ter essa estrutura física. O próximo passo é ter alguém, pode ser, claro, o dono da empresa. O dono da empresa é alguém que tem que comprar a ideia, tem que abraçar o projeto, para que ele possa, então, multiplicar essa ideia dentro da empresa. Então, sempre começa de cima para baixo, né? E esse diretor, ele precisa ter alguém de recursos humanos do seu lado para ajudar. Quando fala recursos humanos, não alguém que tem o cargo de recursos humanos necessariamente, mas alguém que pode ser, muitas vezes, filho, filha, esposa, que é alguém que está na empresa e que cuida dos colaboradores. Por que essa pessoa que cuida dos colaboradores? Porque é ela que vai organizar as reuniões de atividade, ela que vai preparar o espaço, de repente comprar um café da manhã para receber a equipe naquela segunda-feira para o treinamento, enfim. Então, que vai fazer essa organização da estrutura. E aí, claro, entrar em contato com a gente, e aí a gente vai fazer todas as explicações de implantação e tudo mais, como que funciona o projeto. Justíssimo. E agora, eu também queria saber, depois que contratou, como que funciona esse processo de aprendizado? Eu ouvi dizer que tem até uma biblioteca virtual cheia de conteúdo para quem quiser continuar aprendendo, é isso? Isso. Nós temos uma plataforma online da E4, onde a gente conta com aulas ao vivo, aulas gravadas, e também as atividades que são passadas em aula, e os shorts, que são vídeos de até 15 minutos de duração, com os mais variados temas que a gente pode desenvolver os grupos que se desenvolvem na E4, que são os grupos de diretores, líderes, o comercial, os setores administrativo e produtivo. Através dessa plataforma, os alunos e as empresas conseguem se desenvolver o seu próprio ritmo, né, de aprendizado. Então, tem um encontro presencial com vocês e depois tem um encontro, o conteúdo online, é isso? Não, as aulas acontecem ao vivo, online, e depois essa aula fica disponibilizada nessa plataforma. Ah, entendi. Olha só, interessante que dá para ter acesso o tempo todo a esse conteúdo, né? Isso mesmo. Se a gente analisar o mês com 4 semanas, vamos dizer assim, na primeira semana o setor comercial vai se reunir das 8h10 às 8h50 da manhã para assistir o treinamento ao vivo. Tá? Então, eles sentaram naquela semana e assistiram o treinamento ao vivo. Na semana seguinte, eles vão se reunir, esse mesmo grupo de vendedores que assistiu a aula na semana anterior vai se reunir pelos mesmos 40 minutos para desenvolver uma atividade. Então, durante a aula ao vivo, eles ficam com 3 atividades para desenvolver nas semanas seguintes. E aí é muito legal porque aí entra os demais pilares que o Bagatini mencionou. Vai entrar o trabalho em grupo, vai entrar a cultura positiva e a criatividade ali naquele momento de fazer as atividades e colocar a mão na massa mesmo. Praticar o conhecimento que eles viram na aula anterior, que também é algo bem importante, né? Justíssimo. E Bagatini, para a gente fechar, conta aqui pra gente um case que tenha marcado a trajetória de vocês, de alguma empresa que fechou com vocês. Bom, são diversas empresas, nós fizemos um laboratório com 10 empresas durante 2 anos e nesse período nós temos inúmeras histórias, mas nós temos uma que eu posso citar, que é a Personal Glass, que é uma empresa aqui da região, tem próximo a 200 funcionários, e o seu Samir e sua equipe relataram uma experiência muito interessante, que eles disseram assim, nós não sabíamos que dentro da nossa empresa existia diversas empresas. Ou seja, é uma empresa, uma indústria no mesmo ambiente, porém com diversas empresas dentro da própria empresa. O que significa isso? Que cada um estava preocupado apenas consigo mesmo, com o seu setor. E com a universidade, eles passaram a se unir, passaram a integrar. Então, hoje eles têm uma empresa só, com uma cultura melhor, com uma produtividade maior, com uma rotatividade menor, ou seja, são inúmeros índices que fizeram com que a empresa estivesse hoje num outro patamar, num outro nível. Muito legal. E Dani, você comentou, né? Quem quiser fazer parte da equipe de vocês para participar desses cursos, é só entrar em contato com vocês. Então, antes de eu finalizar, para ninguém ficar morrendo de curiosidade, conta pra gente as redes sociais de vocês. Legal, vamos lá. Você vai encontrar informações na @AE4Educação. @E4Educação Isso mesmo. em todas as redes sociais, isso? Isso mesmo.
Então é isso, o Portal SCC10 finaliza essa entrevista com a família Bagatini, foi um grande prazer e você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de participar. Ótimo. E eu queria só tirar uma... Ah, você deve ter tirado umas fotinhas, né? Deixa eu tirar também com a nossa. É pra gente também usar pra postar. Depois você também pode me mandar. Deixa eu pegar aqui. Tá tudo certo? Quero, pode ser na horizontal, porque daí a gente usa como capa.